Olá, tudo bom? Eu me chamo Luiz Marajó, sou criador do canal Marajó Cultural aqui no YouTube. E hoje eu vou trazer para vocês um vídeo que fala justamente sobre o dia de hoje, dia 1º de abril. Estou gravando aqui em 2020, né? Mas eu vou falar sobre as associações feitas aqui no Brasil e o surgimento em outros lugares, já que é um folclore celebrado em várias partes do Ocidente. O Dia da Mentira é uma tradição europeia comemorado em vários países ocidentais e que tudo indica é um folclore de tradição oral. Esses folclores é difícil apontar uma data específica, mas os registros, relatos apontam para o século XVI. O século XVI também é o século das grandes navegações, né? Quando começa a expansão, essa globalização dos povos dos novos continentes onde são explorados. Então nós já podemos pensar que essa é uma possibilidade de ser levada essa tradição do Dia da Mentira, assim como muitas outras para vários outros continentes. Entre eles o continente americano, que nós sabemos que manteve essa tradição, muitas vezes um pouco diferente de como era comemorado na Europa, mas mantém. O Brasil, assim como outros países vizinhos, continua celebrando o dia 1º de abril como o Dia da Mentira. Uma curiosidade é que essa tradição do dia 1º de abril, o Dia da Mentira, na Europa, por muito tempo foi comemorado no final de março, onde começava dia 25 de março até o dia 1º. Essas comemorações eram feitas junto com o final do ano, as celebrações do final do ano e início do ano novo. Isso era comemorado em um calendário muito herdeiro do Império Romano. Portanto, depois de algum tempo, já num período pós-império, houve uma dissociação e uma mudança no calendário que mais tarde seria conhecido como calendário gregoriano, em homenagem a um dos papas. Nesse novo calendário, houve uma mudança. O final do ano passava a ser comemorado nos últimos dias de dezembro e comecinho de janeiro. Por algum motivo, pelo povo não entender, já que foram medidas do Estado, e sempre as medidas do Estado são bem distantes do povo na maioria das vezes, você imagina no século XVI, o povo acabou não entendendo, ou outro motivo, qual seja, é que a tradição do Dia da Mentira continuou sendo comemorada dia 1º de abril. Bom, essa é uma curiosidade europeia, né? Outro fato que eu gostaria de falar é do Brasil do século XX já. Na segunda metade do século XX, é a data do golpe de 64, golpe civil-militar, onde foi deposto o presidente da República, João Goulart, pela uma junta militar com apoio da classe média. Por isso, um golpe civil-militar que ficou mais de 20 anos em uma ditadura que é um dos momentos mais obscuros da história do Brasil. Bom, o que tudo isso tem a ver com o Dia da Mentira? O golpe de 64 ele foi dado na madrugada do dia 1º, mas a historiografia pró-golpe ou pró-revolução, como eles chamavam naquele período, acabou criando uma narrativa que associava o golpe de 64, para eles, revolução, ao dia 31 de março. Mas por que eles não queriam falar a verdade se aconteceu na madrugada do dia 1º? Bom, a narrativa deles é de revolução, portanto, um perfil moralista, que tentava limpar a corrupção, que eles chamavam os comunistas, os liberais, e para eles era como se fosse botar ordem na casa e não seria interessante associar ao Dia da Mentira, como se fosse uma revolução da mentira. Nesse sentido, eles passam a criar uma narrativa como se fosse dia 31 de março. Hoje em dia, historiadores, jornalistas, cientistas políticos e várias outras áreas do conhecimento das humanas, principalmente, sabem muito bem, apoiado por fontes científicas, que aconteceu dia 1º de abril, o golpe de 64, no mesmo dia da mentira. E embora isso seja algo sólido, é algo também bem mais recente. Por vários anos foi se ensinado que a Revolução de 64, a Revolução Militar, aconteceu dia 31 de março. Um pouco depois, essa narrativa já como golpe continuou sendo associada ao dia 31. Isso é bem ruim historicamente porque é um negacionismo histórico e negar a história é sempre um prejuízo. Felizmente essa narrativa ela já hoje em dia é bem mais vencida
embora exista um grupo de pessoas que insista em dizer a revolução, como eles insistem em chamar, aconteceu dia 31 de março, o que nos consola é saber que são as mesmas pessoas que acreditam que a Terra é plana, né? Então, essa era a associação que eu gostaria de fazer. Muitos colegas da área da história costumam pensar, mas que não é tão popular assim entre a maioria das pessoas. Existe ainda uma terceira narrativa que algumas pessoas dizem que os militares e os seus apoiadores teriam utilizado esse dia justamente para dizer, como se fosse uma piada pronta, dizendo assim: não, na verdade não houve nada de golpe, ditadura, isso aí tudo é conspiração, tudo isso é uma grande mentira. Mas isso é muito mais algo que rola nos bastidores e tal, não é algo que se fala cientificamente, digamos assim. O fato que a gente pode dizer é que houve, com certeza, foi essa tentativa de desassociar do dia 1º o golpe para o dia 31, como se comemora ainda hoje. Seus apoiadores autodeclarados pessoas de direitas. Mas o fato é que é um pouco curioso tudo isso, que tem tudo a ver com a história. Então esse era o vídeo, galera. Espero que vocês gostem. Caso vocês tenham achado legal, eu peço para que você curta, compartilhe e comentem. E também não esqueça, caso você seja novato aqui, de se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim você ajuda bastante o canal. E também siga nós nas redes sociais, no Instagram, no Twitter e no Facebook. Desde já eu agradeço muito o apoio a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.